Você já se perguntou alguma vez para que serve o incômodo na sua vida? No vídeo de hoje eu quero conversar com você e te dar alguns pontos do que eu acho que seja a funcionalidade do incômodo na nossa vida. O incômodo, o desconforto, aquilo que nos desanima, nos incomoda. Durante muito tempo eu não sabia muito bem como lidar com isso na minha vida e E hoje em dia eu entendo só que é uma forma do nosso corpo, da nossa mente, até mesmo do nosso coração se comunicar com a gente. E é sobre essa comunicação que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Oi, eu sou o Evandro, eu estou fazendo esse desafio aqui no YouTube, gravando um vídeo todos os dias, durante 90 dias, para melhorar minha exposição, melhorar minha comunicação, tirar qualquer medo, ou empecilho, ou dificuldade de me expor, já que eu quero que no futuro parte do meu trabalho seja me expor um pouco mais na internet. E a gente já passou da metade desse desafio. Se você está curioso para entender os avanços e também para entender que tipo de coisas que eu converso aqui nesse desafio, basicamente é aquilo que acontece no meu dia. Eu tento passar de uma forma muito natural, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de mostrar a naturalidade das coisas que acontecem na vida. Então, nesse momento, eu trabalho, eu tenho uma vida comum como muitas outras pessoas. Não tem nada de extremamente espetacular e diferente na minha vida. Eu sou uma pessoa que mora num outro país, que não é o Brasil, mas tenho que trabalhar, tenho que me relacionar, tenho que fazer as minhas coisas e isso é completamente comum. E por ser algo comum, eu nunca achei que fosse interessante registrar isso de alguma forma. Até porque não é sempre que eu consigo ir para fora de casa, gravar alguma coisa legal, um passeio, mas algumas vezes acontece. E eu gosto de trazer isso para cá também. Mas basicamente é um desafio onde eu exponho, onde eu me exponho, onde eu falo aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, a minha dúvida, a minha certeza. Mas acima de tudo é um exercício de constância também. Todos os dias estar ali e procurando algo. Nesse desafio, a minha procura é de melhorar a minha exposição, melhorar internamente essa dificuldade de me expor. Consequentemente, eu tenho recebido mais do que isso. Aqui no YouTube, por exemplo, desde que eu comecei a postar vídeos, eu já tive neste momento 34, acho que sim, acho que é 34. Eu lembro que a última vez que eu tinha visto era 34 inscritos. E o número de visualizações está crescendo, então eu estou entendendo e aprendendo um pouco mais sobre esse mecanismo de YouTube. Existe muita coisa para aprender, mas o pouco que eu estou fazendo agora já está me dando resultados e eu estou muito feliz com isso. Como esse desafio traz, acima de tudo, essa espontaneidade do dia a dia, eu hoje quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu estou passando nesse momento, desconforto. Para mim sempre foi uma dificuldade muito grande trazer aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Isso sempre foi na minha vida inteira, no meu trabalho, na minha relação principalmente e na minha vida. Eu sempre que eu estava sentindo alguma coisa, eu tinha que processar aquilo durante muito tempo, me resolver para depois eu conseguir falar. Só que eu entendi que esse processo, ele nem sempre é saudável pra gente. Porque a gente entra num mecanismo que a gente tem que estar bem para fazer as coisas, a gente tem que estar feliz para realizar as coisas, a gente tem que estar feliz para manter uma constância naquilo que a gente está fazendo. Quando na verdade, se a gente for esperar para ser feliz para fazer as nossas coisas, a gente vai fazer pouquíssimas coisas num curto período de tempo. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de sempre voltar para a linha da normalidade do sentimento. Ou seja, minha vida é normal. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico feliz. Mas na grande maioria, eu estou normal. E é nessa normalidade que a gente mantém a constância. Às vezes a gente desce, mas não é porque a gente desce que a gente tem que parar de manter a constância. Às vezes a gente sobe, e aí a gente está muito empolgado para fazer aquilo que a gente estava fazendo ou para criar coisas novas. E essa dança de sentimentos é uma coisa muito interessante. Se a gente não tem muito desenvolvimento interior para poder lidar com isso de uma forma que a gente não prejudique a nossa forma de viver segundo aquilo que a gente está sentindo,
é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, a gente tem que procurar manter a constância com essa variação de sentimentos. Por outro lado, é importante também a gente estar aberto e querendo se conectar com o sentimento. Então, qual era o meu problema do passado? Eu senti o que eu sentia e eu não queria sentir, eu queria resolver rapidamente, eu queria mudar um botão sem nem processar aquilo que eu estava sentindo. E como eu estou nesse desafio, é um desafio sobre exposição, é um desafio sobre me mostrar a minha vida, a forma como eu gosto de lidar com a minha vida, eu decidi trazer isso e vamos ver o que vai dar. Nesse momento da minha vida, tem muitas coisas boas acontecendo, muitas coisas boas. Há 3 anos atrás, eu desejei estar exatamente aonde eu estou agora. E eu estou desconfortável e eu estou angustiado com algumas coisas. Mas, definitivamente, eu desejei estar exatamente onde eu estou. No lugar que eu estou agora, com o dinheiro que eu estou agora, com a pessoa que eu estou agora, no trabalho que eu estou agora, nas circunstâncias de trabalho que eu estou agora. Eu desejei isso um tempo atrás e hoje eu tenho. Isso me trouxe felicidade? Sim, me trouxe felicidade à medida que eu fui conquistando essas coisas. Mas eu estou no momento agora que novas coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Ou talvez estão acontecendo, mas eu não estou conseguindo ver. Por quê? Porque eu não fixei na minha cabeça o que eu desejava, como eu fiz no passado. Eu quero um trabalho assim, eu quero um relacionamento assim, eu quero estar em um outro lugar dessa forma. Isso ficou na minha cabeça. Eram coisas muito claras para mim. Quando eu conquistei, eu fiquei feliz. E as outras coisas que eu estou conquistando agora não são necessariamente desejadas ou foram desejadas por mim no passado. O que, mesmo que eu receba como um presente, eu não consigo valorizar como eu valorizo as outras coisas que eu pedi. E como eu estou passando por esse processo de aprendizado, com essas coisas novas, e obviamente ainda continuo tendo desafios, sempre, minha vida sempre foi desafios, mas eu entendo que desafios são de fato para que a gente cresça, para que a gente evolua, para conquistar outras coisas que o nosso coração deseja. Então a gente sempre procura uma dificuldadezinha ali para aprender. E é óbvio que eu ainda passo por dificuldades, porque eu peço por evolução, eu peço muito para Deus colocar dificuldades na minha vida para que eu evolua, para que eu cresça, para que eu me desenvolva melhor, para então ser capaz de conquistar as outras coisas que eu pedi para Ele. E nesse momento, o que eu estou sentindo dentro de mim é uma leve tristeza, um sentimento de tá acontecendo sempre a mesma coisa, não tem nada de diferente que faça meu coração pular de alegria, não tem nenhuma novidade, minha vida já está desse jeito há bastante tempo. E esse é um sentimento que eu sei que não é só eu que vive. Muitas pessoas sentem isso na sua vida, às vezes até por mais tempo. E a gente tem uma tendência de sentir isso à medida que a gente vê outras pessoas alcançando coisas que pode ser que a gente nem desejava, mas a partir do momento que a pessoa mostrou que conquistou, a gente passou a desejar. Então vai criando dentro de nós um sentimento de, poxa, eu queria ter aquilo também, mas não tenho. E aí a gente começa a se entristecer. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. O bom é ficar no equilíbrio ali. Por que é ruim? Porque aquilo que estava bom dentro da nossa vida agora deixa de ser bom, porque a gente começa a olhar para aquilo que está faltando e não para aquilo que já está bom. Por outro lado, se a gente deseja algo a mais e essa tristeza ela nasce dentro de nós, ou o desconforto por não ter, a gente começa a processar dentro de nós o que a gente tem que fazer para conquistar aquilo ali. E eventualmente, com a dinâmica interior, com o trabalho duro, com a organização mental para aquilo, a gente conquista e a gente fica feliz. Mas o ser humano, ele ultimamente, ele está sendo muito treinado a estar insatisfeito. E, de novo, entra na mesma linha do isso é bom, isso é ruim. Porque a insatisfação faz com que a gente procure mais. Mas a insatisfação descontrolada faz com que nunca nada seja o suficiente. E esse é um campo muito perigoso, um campo que
eu vira e mexe caio nele e muitas pessoas também caem nele. Que é a minha vida não é legal, minha vida não é suficiente porque a vida do outro é melhor. Quando a gente projeta no outro, quando a gente olha para o outro e acaba projetando a nossa vida, a nossa vontade, a vontade que a nossa vida esteja parecida com a do outro, nós acabamos instalando dentro de nós essa necessidade de ter mais, ter mais, ter mais, e a insatisfação ela acaba reinando. E isso nos entristece. Então a gente acaba, de fato, vivendo por aquilo que falta mais do que por aquilo que a gente tem. Tá, Evandro, e aí? O que isso tem a ver comigo? Se você passa por isso, vai aqui o meu conselho. Acima de tudo, antes de você querer jogar qualquer sentimento ou partir para uma coisa nova, senta contigo mesmo. Tenha uma bela de uma conversa com você. Faça perguntas para você. O que eu quero? O que realmente eu quero? O que me traz desconforto? O que realmente me traz desconforto? Eu do passado estaria satisfeito com o que eu tenho hoje? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você começa a ter mais clareza sobre o teu sentimento. E aí, beleza, se no final das contas suas respostas todas apontarem que de fato você está insatisfeito, você quer algo a mais, você começa a se perguntar: a vida que eu tenho hoje, quem eu sou hoje, aquilo que eu tenho, se eu precisar sacrificar tudo isso para me tornar a pessoa que vai ter aquilo que eu estou desejando, eu topo? Faz sentido para mim? Por que essa pergunta é uma pergunta muito importante? Porque todas as vezes que você deseja algo que seja um pouco mais complexo de você conseguir na sua vida, você tem que ter a clareza de que você vai precisar passar por um processo de transformação. Esse processo talvez aconteça antes, durante e muito raro depois. Como assim, Evandro? Vamos usar um exemplo de um trabalho. Hoje você está num trabalho e você não gosta desse trabalho, você não está feliz, já está trabalhando lá há muito tempo e você quer uma coisa nova. E o que pode acontecer? Hipótese 1, você tem que mudar o seu jeito para que você consiga um novo trabalho. Então, o que você faz da sua rotina? Como é que você lida com a sua rotina? Você acorda 2 horas antes de ir para o trabalho, toma um banho, come, vai trabalhar e depois volta do trabalho, assiste alguma coisa, toma um banho e vai dormir. Tudo bem, vamos colocar mais coisas aí. Você se relaciona com sua família, você faz exercício físico, estuda um pouco, depois vai dormir. Então, essa é a vida que você tem, essa é a vida que você construiu e ela se encaixa muito bem com a rotina que você tem. Então, se você consegue ter um mínimo de equilíbrio com a vida que você construiu, com a rotina que você construiu, significa que você está balanceado. Porém, se você deseja mudar de emprego, você tem duas alternativas. Ou você vai ter que mudar dentro de você a sua ação, a sua atitude, para que você comece a procurar um emprego novo. E uma moto ligou aqui agora. Deixa eu só dar uma pausa para a pessoa sair. Foi embora. Você vai precisar procurar um emprego novo. E nessa procura não é simplesmente falar, eu vou procurar. Não, é procurar de fato. Você vai ter que separar um tempo. E aí, vamos dizer que você vai ter que realmente acordar antes ou separar algum momento do seu dia para que você se dedique a procurar um emprego novo. Só que quando você muda de emprego, muitas coisas na sua vida também mudam. O quanto você ganha determina o quanto você vai gastar, o quanto o seu planejamento vai mudar, o quanto de repente você vai ter que mexer nas suas contas. Tá, mas se eu for mudar de emprego, eu quero ganhar mais. Exatamente, mas quando você ganha mais, você acaba gastando mais. Então, sua vida muda aí também. Segundo ponto, será que é no mesmo lugar que você vai trabalhar? Você hoje trabalha a, sei lá, 1 quilômetro da sua casa. Talvez agora você vai começar a trabalhar a 2, ou vai trabalhar mais perto. Então, a sua vida, ela vai mudar. Minha vida vai mudar para melhor? Com certeza, se você quer esse novo emprego, você procura isso, talvez sua vida realmente mude para melhor. Mas você entende que, independente da mudança, você vai se tornar uma pessoa diferente? Porque quando você muda uma coisa na sua vida, você para de responder da mesma forma sobre aquilo.
Então, se você tem 1 hora a mais para dormir ou se você tem 1 hora a menos para dormir, você como ser humano muda, porque você vai ter que se readaptar. Se o lugar é numa região diferente da que você estava acostumado, você vai ter que pensar de uma forma diferente para chegar lá. E passar por esse processo de mudança, às vezes, ele é muito desconfortável. Mas é esse processo de mudança que faz com que a gente evolua. Desde aprender um caminho novo para ir para esse novo trabalho, até ter que se comunicar de uma forma diferente nesse trabalho, porque agora você conhece pessoas novas e você vai ter que fazer um esforço danado mental para se comunicar, para entender como é que funciona o seu departamento novo, as pessoas, o elevador, a sua cadeira, o seu computador. Tudo é muito novo no começo, então você precisa passar por um processo de readaptação. Às vezes isso tem que acontecer antes de fato de você entrar na coisa nova, às vezes isso acontece durante você estar fazendo essa coisa nova e raramente acontece depois. Raramente. Tá, Evandro, onde você quer chegar com tudo isso? Quando nós estamos passando por esse processo de mudança, a gente se estressa. Porém, em uma área da nossa mente, a gente está se estressando, mas pela outra área, o desconforto, ele está sendo trabalhado também por conta da mudança, mas ele é um desconforto por movimento e não pela falta dele. E existe uma diferença muito grande aí. Porque desconforto é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar na nossa vida inteira. Mas estar desconfortável pelo movimento é muito melhor do que estar desconfortável pela falta dele. Quando vem muitas mudanças para você lidar, é muito caótico às vezes. Você gasta uma energia danada para lidar com tantas mudanças. Você evolui muito, muito, mas te desgasta, te cansa. E quando você está num estado muito parado da sua vida, a mesma coisa acontece. Só que não existe um desconforto por conta de movimento, existe um desconforto por conta da falta dele. Porque não está acontecendo coisa nova, não está acontecendo coisas divertidas, legais, desafios. E por que é importante saber disso? Porque a grande maioria das pessoas, acredito eu, quero acreditar eu, mas eu não tenho dados aqui. Então vamos falar, algumas pessoas, já que eu não tenho dados sobre isso. Algumas pessoas, elas precisam estar com a vida em movimento. Eu sou uma delas. Porque se a vida não está em movimento, tudo fica caótico, tudo fica melancólico, tudo fica triste. E algumas pessoas vão olhar para mim e vão falar, tá, você é uma pessoa que não consegue manter a sua vida estabilizada por conta disso. Você sempre está querendo mais e mais e mais e mais e mais. Exato, exato. E isso pode ser um problema, se você não souber balancear isso às vezes. Por outro lado, tem pessoas que sempre buscam a paz, sempre buscam a tranquilidade e estão bem com ela. Agora, quando a vida chacoalha, traz coisas novas para ela ter que lidar, aí vira um caos a vida dela. Aí começa a dar problema, começa a querer bater tristeza, depressão e o raio todo. Então, a gente primeiro tem que identificar quem nós somos e o que nós queremos. No meu caso, o que eu estou sentindo agora é esse desconforto pela falta de acontecimentos desafiadores, mas desafiadores que de fato me levam para um lugar diferente. Os desafios que eu estou fazendo agora, eles só estão me ajudando a resolver pequenas coisas para eu me manter no mesmo lugar, não para eu ir para um outro lugar. E é aí que o desconforto realmente é um saco para mim. Porque quando eu me movimento, que por mais que seja desafiador, mas quando eu me movimento de uma forma desafiadora para ir para um outro lugar, eu fico muito feliz. Muito feliz. Agora, quando eu tenho que me movimentar demais para simplesmente me manter no mesmo lugar, isso é desgastante. Isso é muito desgastante. E é exatamente onde eu tô. Então tá acontecendo coisas na minha vida agora que estão sendo um pouco complexas de lidar, porque eu nunca lidei com isso. Emocionalmente, internamente, externamente também. E isso tudo está me trazendo um pouco de angústia. E é interessante sentir isso, porque com tudo que eu estou fazendo agora, até mesmo com esse desafio, e com processos que eu estou fazendo que são muito interessantes, mais para frente eu vou trazer esses processos internos, é uma coisa muito legal que eu estou fazendo, eu estou aprendendo a olhar para dentro de mim de uma forma mais humana.
mais amorosa. Entender que tem coisas dentro de mim que funcionam de formas diferentes como eu imaginava que funcionasse. Os meus sentimentos querem se comunicar comigo. Antes eu não escutava eles, hoje eu escuto. Entender mais profundamente sobre a angústia que eu sinto em alguns momentos e por que eu sinto é importante para eu entender o que eu tenho que fazer a respeito. Como eu deveria mudar a minha forma de pensar sobre aquilo que está acontecendo comigo nesse momento. E poucas pessoas eu sei que fazem isso. Procurar entender o sentimento e o que esse sentimento quer comunicar. Então, hoje pensa que tudo que você sente, de alguma forma quer te mostrar alguma coisa. Se você sente felicidade por algo que está acontecendo, essa felicidade te mostra que para você aquilo é muito importante, aquilo é sagrado, aquilo é valioso. Por outro lado, se você está triste com alguma coisa, significa que você está entrando em contato com alguma coisa que você não quer estar entrando em contato. E aí quando você faz um trabalho de investigação, onde você tem mais clareza sobre esse campo que às vezes está um pouco escuro na sua vida, você começa a entender o que você deve procurar fazer para mudar esse estado interno. Nem sempre a gente tem que mudar dentro. Às vezes o que a gente tem que fazer é ouvir o que está dentro. E às vezes a gente tem que mudar o nosso redor, o que está fora. Porque quando a gente muda o que está fora, quando a gente muda os inputs externos, o input interno se equilibra. E tem vezes que a gente precisa mudar o que está dentro, para que a gente consiga acessar outras coisas diferentes fora. É uma via de mão dupla. Nem sempre a gente age do mesmo jeito, depende muito da situação. Vou dar um exemplo e aí a gente encerra o vídeo. Eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria fazer mais negócios, eu queria me tornar uma pessoa de sucesso. O sucesso hoje eu entendo que, óbvio, você tem que ter inteligência para isso e você tem que ter as ferramentas certas para você conseguir adquirir isso. Então, geralmente, a questão está interna. Você tem que se resolver internamente, você tem que melhorar internamente, porque o que você melhora internamente vai refletir na forma como você vai conquistar essas outras coisas. Agora, Evandro, cara, eu tô triste, tô depressivo, não tô gostando muito de como tá a minha vida, não tô curtindo como as coisas estão acontecendo, enfim, tá acontecendo muita coisa na minha família, na minha vida, ao meu redor. Você pode mudar coisas dentro de você, claro que você pode. Mas o que ajuda muito é você mudar o seu ambiente. Aí, ó, os inputs externos. O que está acontecendo ao seu redor que você está se conectando diariamente, que está fazendo a sua energia não subir? E isso está prejudicando a sua forma de viver. Porque que tipo de alimento você está colocando dentro de você? Se você não está num ambiente bom, para que coisas boas nasçam dentro de você, dificilmente você vai conseguir mudar esse estado. Então, o meu exemplo é, eu estava numa situação de estagnação na minha vida no Brasil. Eu não estava conseguindo mudar algumas coisas que eu queria mudar. Não estava, eu estava realmente estagnado. Eu tentava fazer uma coisa, pum, minha energia murchava. Tentava começar um negócio, pum, minha energia murchava. Eu não conseguia crescer lá. Mas porque eu, Evandro, este cidadão, não estava recebendo os inputs corretos. O que eu precisei fazer? Eu senti essa necessidade. Nem todo mundo vai sentir. Algumas pessoas vão precisar de pequenos estímulos para conseguir aquilo que elas querem, estando no mesmo lugar que eu estava no passado. Mas eu, Evandro, precisei mudar o meu estímulo, o meu redor. Precisei sair do Brasil. Precisei ir para um outro país para acessar uma dificuldade diferente, para poder me expandir de uma forma diferente. Parar de olhar para coisas que eu olhava e só me angustiavam, e só falava, meu Deus, será que isso aqui vai ser sempre desse jeito? Então, quando eu consegui mudar o meu estímulo, os meus estímulos que vinham de fora para dentro, mudar o meu ambiente, eu consegui mudar o que estava dentro de mim. E agora que eu estou passando eu preciso de um ambiente novo, mas eu também estou passando por um processo interno onde eu estou mudando muita coisa, para que eu consiga acessar esse ambiente novo. Então é um mix dos dois. E isso é muito interessante falar, porque eu não sei onde você está. Pode ser que você esteja, assim como eu, nessa mistura dos dois. Pode ser que você esteja
na situação onde você precisa mudar internamente para acessar uma coisa melhor, porque o seu externo já está bom, ou pode ser que o seu externo não esteja bom, o seu redor, o seu ambiente não esteja bom, e você precisa, de alguma forma, mudar e romper com esse ambiente para que você mude por dentro e consiga acessar coisas melhores. E aí? Me fala aqui nos comentários aonde você tá. Vamos ter esse tipo de conversa. Eu gosto desse tipo de conversa que é um pouco mais profunda e envolve muito o nosso sentimento. Ali está a chave para qualquer coisa que a gente quer transformar dentro de nós. É entender com clareza o que tem dentro de nós. Não é simplesmente viver a vida no piloto automático sem ter consciência de que nós somos, do que nós sentimos, do que está aqui. O sentimento, ele reina sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. E isso é muito poderoso, saber disso. E conforme você tem mais clareza sobre isso, mais preparado para lidar com coisas na vida, situações na vida, você vai estar. Então, comenta aqui embaixo o que você acha desse papo. Vamos estimular essa conversa. Curte esse vídeo se você gostou do que você ouviu aqui, se fez sentido para você. Se inscreva no canal, vamos aos pouquinhos aumentar esse número de inscritos, por mais que eu não esteja procurando isso, mas está sendo divertido ver com que novas pessoas estão chegando aqui. E é isso, vejo vocês amanhã. Tamo junto.